Sejam todos bem-vindos à continuação do nosso estudo. Como surgiu o povo adventista? Nós vemos na última pergunta o que é que aconteceu quando chegou a data marcada por Guilherme Miller e o que é que aconteceu quando chegou. Os textos dizem que Cristo não voltou e grande foi o desapontamento de todos aqueles crentes, de todo aquele povo que estava aguardando a sua vinda, né? Foi isso o que aconteceu, um grande desapontamento. Mas depois desse desapontamento, depois dessa data, o que é que eles fizeram? O que é que as pessoas que estavam na linha de frente do movimento fizeram, né? Vamos ver o que é que dizem aqui os livros. História da Redenção, 369. O que é que eles fizeram depois daquele desapontamento? No verão de 1844, ou seja, já no outro ano, os adventistas descobriram um engano de sua anterior contagem dos períodos proféticos. Chegaram a uma posição agora correta. Os 2.300 dias de Daniel 8,14, que conforme todos criam se estenderiam ao segundo advento de Cristo, imaginava-se que terminariam na primavera de 1844. Contudo, vendo agora que esse período estendia-se ao outono do mesmo ano, a mente dos adventistas fixou-se nesse ponto como tempo do aparecimento do Senhor. Primeiros Escritos, página 236. Então, vocês entenderam? Diz aqui o texto de História da Redenção que eles descobriram qual foi o erro na contagem que eles fizeram e que o aparecimento de Cristo seria no outono do ano de 1844. Aqueles fiéis desapontados, Primeiros Escritos 236. Aqueles fiéis desapontados que não puderam compreender porque o seu Senhor não viera, não foram deixados em trevas. De novo foram levados às suas Bíblias a fim de examinar os períodos proféticos. A mão do Senhor removeu-se dos algarismos e o erro foi explicado. Viram que o período profético chegava a 1844 e que a mesma prova que haviam apresentado para mostrar que o mesmo terminaria em 1843, demonstrava terminar em 1844. Então agora diz que muitos daqueles desapontados voltaram às Bíblias e foram examinar e descobriram o erro. Descobriram que as mesmas evidências que eles tinham, que Cristo voltaria em 43, eles usaram para provar que Cristo voltaria em 1844. Então, o que é que esses desapontados fizeram, não é? Eles marcaram, irmãos, uma nova data. Eles disseram, nós erramos na primeira data, nós erramos o cálculo. Agora Cristo vai voltar no ano de 1844. Então, eles marcaram agora uma nova data, foi o que aconteceu. Como é que as pessoas aceitaram esse novo tempo, essa nova explicação deles? Como é que foi aceito isso? História da Redenção, página 370. Olhe como foi aceito essa nova explicação. Semelhante à vaga da maré, o movimento se alastrou pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para os lugares distantes, no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente disperso. Uma vez mais, os crentes encontraram a sua posição e a esperança e coragem animaram-lhes o coração. Diz que foi agora como a vaga da maré. A mensagem se alastrou pelo país e foi a cidades e aldeias distantes. Então, olhe como agora essa segunda data que eles marcaram, essa segunda mensagem, né, apresentando a nova data, se espalhou por todos os lugares. Milhares e milhares de pessoas abraçaram.
Vida e Ensino, página 51. Vida e Ensino. Aquela mensagem foi pela primeira vez proclamada pelos servos de Deus no verão de 1844. E como resultado dela, muitos abandonaram as igrejas caídas, diz aqui o texto. E como resultado dela, muitos abandonaram as igrejas caídas. A conexão com esta mensagem deu-se no clamor da meia-noite. Aí vem o esposo sair ao encontro. Por toda parte do país raiou a luz no tocante a essa mensagem que Cristo voltaria em 1844. E o clamor despertou a milhares. Foi de cidade em cidade, aldeia em aldeia, as mais afastadas regiões do país. Atingiu os cultos e talentosos, bem como os obscuros e humildes. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. Então, eles agora, como eu já disse, que eles fazem uma aplicação da parábola das 10 virgens com os acontecimentos daqui do dia, eles chamaram esse novo descobrimento dessa data de o clamor da meia-noite. Eis o noivo, o noivo vai vir agora. Agora nós temos a certeza da data. E diz que milhares de pessoas abraçaram novamente essa fé, né? A fé na vinda de Cristo. E chama aqui as igrejas, as pessoas que não aceitaram, de igrejas caídas. Quando chegou essa nova data, que eles haviam marcado, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu, irmãos, quando chegou essa nova data? Cristo voltou. Vamos ver o que diz aqui os livros. 371 do História da Redenção. Mas, de novo, estavam destinados ao desapontamento. O tempo de expectação passou e o Salvador não apareceu. Com inabalável confiança tinham aguardado a vinda de Cristo, e agora experimentaram o mesmo sentimento que de Maria, quando, indo ao túmulo do Salvador, encontrou o vazio e exclamou em pranto: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Então, irmãos, diz aqui o texto, estavam destinados ao desapontamento. O tempo de expectação passou e o Salvador não apareceu. Interessante, queridos, que as igrejas, os pastores que diziam que nós não podíamos se marcar uma data, foram chamados de igrejas caídas. Foram ditos que eles estavam nas trevas. Interessante, não é? Diz aqui que o tempo novamente passou e Jesus não voltou, ele não apareceu. Vida e Ensino, página 54. Vida e Ensino, página 54. Vamos ver esse relato aqui. O povo expectante de Deus aproximava-se da hora em que estremecidamente esperava suas alegrias se completassem na vinda do Salvador. Ou seja, já estava chegando o dia. Mas, de novo, passou o tempo, sem qualquer demonstração da volta de Jesus. Foi amargo desapontamento que atingiu o pequeno rebanho, cuja fé tinha sido tão forte e tão elevada a esperança. A experiência do ano anterior, contudo, repetia-se em maior proporção. Grande número de pessoas renunciaram à sua fé. Alguns tinham sido muito confiantes, ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho, que queriam como que fugir do mundo. Esse foi o sentimento, irmãos, de milhares de pessoas. Os pioneiros ali adventistas, os que deram início à mensagem adventista, o surgimento do povo, pregaram a mensagem, e milhares aceitaram, e acabou que Cristo não voltou, não é? Cristo não voltou. Como diz aqui a palavra, os próprios livros da igreja. Depois do segundo grande desapontamento, qual foi a explicação que aqueles que iriam formar a igreja adventista, eles criaram?
Qual foi a explicação que foi criada agora? Inclusive, até hoje a igreja sustenta essa explicação. Depois desse segundo grande desapontamento, qual foi a explicação que a igreja passou a dar para as pessoas, né? Vamos ver aqui. Vida e Ensino 56. Diz aqui: o Senhor Miller e os que com ele se achavam supuseram que a purificação do santuário de Daniel 8,14 significava a purificação da terra pelo fogo, antes de se tornar a habitação dos santos. Isto deveria ocorrer por ocasião da segunda vinda de Cristo. Portanto, esperávamos aquele acontecimento no fim dos 2.300 dias ou anos. Depois de nosso desapontamento, porém, as Escrituras foram cuidadosamente investigadas, com o coração em fervor, e após um período de indecisão, derramou-se luz sobre nossas trevas, e a luz e a incerteza foram varridas. E a dúvida e a incerteza foram varridas. Em vez de a profecia de Daniel 8,14 referir-se à purificação da terra, era então claro que se referia ao trabalho do nosso sumo sacerdote a encerrar-se nos céus, à conclusão da obra expiatória e ao preparo do povo para suportar o dia da sua vinda. Eis aqui a explicação que agora eles passaram a dar às pessoas, né? Vamos ler mais algum texto. História da Redenção 376. 376, História da Redenção. Diz aqui: aprenderam em suas investigações que o santuário terrestre construído por Moisés, de acordo com o modelo a ele mostrado no monte, por ordem de Deus, era uma figura para o tempo presente e que se oferecessem os dons e sacrifícios, que seus dois lugares santos eram figuras das coisas que estão nos céus, que Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem, e que Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora diante de nós, por nós diante de Deus. Foi feita aqui agora a explicação de que o santuário que Daniel 8,14 fala não era a terra não, realmente nós erramos, mas ali está falando do santuário celestial que está no céu. Foi a explicação que eles encontraram para desculpar-se de tamanho erro. A fim de obter mais conhecimento da purificação apontada pela profecia, era necessário entender o mistério do santuário celestial. Destarte, os que seguiram a luz da palavra profética, ou seja, de Daniel 8,14, viram que, em vez de Cristo vir à terra, ao terminarem os 2.300 tardes e manhãs, em 1844, entrou ele, então, no lugar santíssimo do santuário celestial, na presença de Deus, para levar a efeito a obra final da expiação, preparatória para a sua vinda. Então, irmãos, resumindo, falando em palavras simples, a explicação que a igreja faz até hoje, por que Cristo não veio naqueles dias, duas vezes eles marcaram, Cristo não veio nenhuma daquelas vezes, foi que disseram assim, mas nós erramos, porque o santuário não era a terra, como eles ensinavam, mas era sim o santuário celestial que está no céu. Cristo saiu do lugar santíssimo e entrou pela primeira vez no santuário, no Santo dos Santos, lá no santuário celestial. Irmãos, e com isso eles acabaram se conformando, muitos se conformaram e fundaram a igreja adventista, com essa explicação de que o santuário que Cristo começou a purificar é o santuário celestial no ano de 1844. Dia 22 de outubro do ano de 1844. Na realidade, a Bíblia Sagrada nos mostra, já tem um vídeo, quando Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra, no livro de Hebreus, que foi escrito muito antes do ano de 1844,
O livro de Hebreus foi escrito por volta do ano, antes do ano 70 da nossa era. Ali mostra que Cristo já havia entrado no Santíssimo. Na minha Bíblia está escrito assim, na sua Bíblia está escrito assim, e essa explicação que se faz hoje, aceita quem quer, infelizmente. Infelizmente, essa explicação não tem fundamento na palavra de Deus. Eles disseram aqui no texto que eu acabei de ler, que ao invés de Cristo vir à Terra, Cristo ele entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, no ano de 1844. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus, Paulo disse assim, nós temos um sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos. Entrou nos Santos dos Santos, uma vez por todas. Na época que Paulo estava vivo, escrevia aquelas cartas, ele disse que Cristo já havia entrado, não é? Cristo já havia entrado. Mas uma coisa que me chama a atenção dentro da história é o seguinte. Miller pregou e os primeiros adventistas pregaram que Cristo voltaria à Terra em 1843. Cristo não veio em 1843. Aí os pastores das épocas se preocupavam com as pessoas de suas igrejas. Porque eles diziam assim, olha, o dia e a hora ninguém sabe. O próprio Salvador falou isso. E então, eles eram chamados de hipócritas, que eles estavam em trevas. Tá vendo? E chegou o ano de 1843, Jesus não voltou. Aí agora o que acontece? Eles marcaram uma nova data. Não, agora ele vem, mas é em 1844. Nós descobrimos o erro. Chega o ano de 1844, dia 22 de outubro de 1844, foi a data marcada para a volta de Cristo, e Cristo não volta. Os próprios textos aqui dos escritos dizem isso, que o povo experimentou um terrível desapontamento, um outro desapontamento muito severo. Cristo não voltou. Mas o que me chama a atenção é isso aqui, irmãos. Já que Miller estava errado, porque dizia que Jesus ia voltar à terra e Jesus não voltou, como é que os escritos dizem que as igrejas que rejeitaram a mensagem dele foram deixadas em trevas por Deus, que Deus se retirou daquelas igrejas? História da Redenção 364. História da Redenção 364. As igrejas que recusaram receber a primeira mensagem angélica rejeitaram a luz celestial. Olha, irmãos, eles deram a mensagem que Jesus ia voltar. Os pastores, as pessoas que não acreditaram, elas dizem aqui que rejeitaram a luz celestial, a luz de Deus. 366. As igrejas agravaram o Espírito do Senhor, e este tem sido, em grande medida, retirado delas. Então, os pastores que não acreditaram na mensagem de Miller, que Cristo ia voltar naquela data, Cristo não voltou em nenhuma das datas que eles marcaram, diz os escritos que eles é que foram deixados em trevas, que eles agravaram o Espírito de Deus. Já pensou? Primeiros escritos, página 237, diz aqui: como as igrejas se recusaram a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu, caíram do favor de Deus. Pô, irmãos, que terrível. E eles foram chamados de Babilônia, porque eles não aceitaram a mensagem de Miller. Eles não aceitaram que eles estavam marcando ali uma data, e a Bíblia diz que do dia e hora ninguém sabe. Diz aqui que eles foram chamados de Babilônia, caiu Babilônia, e diz que aquelas igrejas caíram do favor de Deus. Primeiros escritos 240. Vi certo número de grupos que pareciam estar unidos entre si por laços. Muitos nesses grupos estavam em trevas totais. Seus olhos foram dirigidos para baixo em direção à terra, e parecia não haver qualquer relação entre eles e Jesus. Isso é terrível, é uma acusação de condenação que se faz àquelas igrejas, aquelas pessoas que não abraçaram a mensagem que eles estavam apresentando ali. Ao erguerem eles esse clamor, vi que estavam em trevas, e os que estavam em trevas, os empurrando para o lado com os ombros. Então muitos que estimavam a sagrada luz quebraram